Boa tarde, irmãs. Obrigada, Eudete. Obrigada, Gledes. É um prazer enorme estar com vocês nessa tarde. Você que acabou de entrar, procura o seu cantinho, se acomoda, acha um lugar confortável para passar esse tempo juntas, buscando a presença de Deus, ouvindo a voz dele. E nós desde já agradecemos, por estar com a gente nesse dia. E quando a Gledes me convidou para falar sobre única em priorizar, a minha mente já criou um mapa mental, São tantos papéis: esposa, mãe, profissional, filha, irmã, amiga, serva de Deus. Nós temos tantas posições onde exercemos influência, temos responsabilidades, que é muito fácil a gente se perder no nosso dia a dia. Então, voltando ao significado da palavra priorizar, o dicionário nos diz: dar privilégio a. A quem? A quem devemos agradar e honrar? A quem devemos dedicar as primícias do nosso dia, do nosso ontem, do nosso hoje e do nosso amanhã? A quem, irmãs? Ao nosso Deus, concordam? De nada vale viver a vida longe de Cristo. O salmista já dizia: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então eu fui buscar o que Deus espera de nós quanto servas. Qual é a expectativa dele sobre nós? Acompanhe comigo Deuteronômio 10, 12 e 13. Diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Então eu gostaria que vocês destacassem aí, ou na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, esses verbos, O que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Tema o Senhor. Então destaca aí o tema o Senhor, o seu Deus. Ande, outro verbo, em todos os seus caminhos. Ame ao Senhor e sirva-o de todo o seu coração. E obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou. Então esses verbos, eles requerem de nós uma ação, Então o que Deus quer, o que Deus pede? Nesse texto, fica bem claro a ideia que Deus espera algo de nós. Um relacionamento íntimo com o Senhor deve gerar em nós o desejo de se render à vontade dEle. Um exemplo claro foi Jesus no Getsêmani, Jesus falou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a tua vontade. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o próprio Jesus pediu algo do Pai, mas pediu que o Pai fizesse a vontade dele. Ele se rendeu a Deus. E eu me recordo, que há uns anos atrás, o Fábio, ele começou a me chamar para a gente gastar mais tempo de oração juntos como casal. E aí a gente, durante a noite, antes de dormir, a gente deitado na cama, começava a orar juntos. Daqui a pouco a gente já estava de joelhos e daqui a pouco a gente estava prostrado, rendido no chão, chorando, porque a gente sentia que era um momento que Deus estava nos tocando e nos pedindo para que a gente se rendesse à vontade dEle, Nesse tempo, a gente entregou ao Senhor os nossos sonhos, o Fábio entregou o plano dele de carreira
né, os planos profissionais dentro de uma família, de uma empresa familiar, que já tem todo um desenho para um crescimento. E ali eu entreguei também a minha profissão ao Senhor e falei, Deus, usa-nos e coloque-nos aonde o Senhor quer, né? Realmente ali o desejo do nosso coração era aceitar aquilo que o Senhor tinha para nós. E muitas vezes nós olhamos para Deus como um Deus que vai nos atender em tudo, mas à medida que vamos crescendo na palavra e no relacionamento com Ele, nós precisamos entender que vivemos num relacionamento de mão dupla. Nós temos direitos e deveres, nós temos uma aliança com o Senhor, um compromisso das duas partes. Mas embora haja um compromisso das duas partes, não significa que estamos no mesmo nível ou posição de Deus, nunca, né? Ele é o Senhor. O senhorio implica em obediência, submissão e rendição. Lucas 6,46 fala: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, como podemos dizer que servimos a Deus se andamos na nossa própria vontade? Então, priorizar Deus não significa apenas buscar nele os favores e os desejos do nosso coração, mas também ouvir e obedecer ao que Ele espera de nós. Nós queremos um relacionamento completo com o Senhor e íntimo, certo? Então, voltando um pouquinho, né, em Deuteronômio, eu gostaria de destacar aqueles verbos: temer a Deus. A palavra temor, né, nos remete a um respeito, uma reverência grande, e medo também. Mas eu penso que é muito mais sobre a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus, com grande respeito, elevada reverência, e não ter medo da sua pessoa. Temer sim, com receio das consequências de não sermos obedientes. Eu não me refiro a um Deus mau, porque Ele mesmo diz em Jeremias 29, porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A consciência de quão correto e justo Ele é, que deve encher o nosso coração de temor, pelo fato de que quando desrespeitamos os seus mandamentos, as consequências virão, né? A lei da semeadura e da colheita. Agora, temer a Deus, andar nos seus caminhos. Vamos ler João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo se apresenta como o próprio caminho. Nós devemos andar e guardar o caminho do Senhor, né? Gênesis 18:19 diz: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. O que é justo e direito? O que é justo e direito tem a ver com os princípios de Deus, né? Com o caráter, o nosso caráter. É sobre o alto padrão que Deus estabeleceu para que vivamos. Uma pessoa que abraça o Evangelho, ela não deve andar nos seus próprios caminhos, mas no caminho do Senhor, em obediência aos princípios que Ele estabeleceu. Então, irmãs, quando a gente fala em caráter, é muito fácil, né, a gente ter aquela tendência feminina de manipular daqui, ali, uma mentirinha, levar vantagem, né? Quando o caminho de Deus é outro, né? É o inverso, é o perdão, é a abdicação, é o amor. Então,
nós falamos de temer a Deus, andar nos seus caminhos, e agora vamos falar sobre amar e servir de todo o coração e de toda a alma, né? Com intensidade, com verdade. Daria para a gente separar, falar sobre amar e depois sobre servir? Daria, né? Mas como já vieram correlacionados, vamos pensar nos dois juntos. É possível servir a Deus sem amá-lo? Acho que dá, né? Mas é possível amá-lo e não servi-lo? Não dá. Por quê? Porque o nosso serviço a Deus deve ser uma das nossas expressões de amor por Ele. João 21:15 fala: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus responde: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Né? Então, 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta e dá a mesma resposta. Apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Isso demonstra serviço, trabalho. Então, irmãs, é impossível amar a Deus sem servi-lo. O serviço é a expressão do nosso amor a Ele. E Deus espera que façamos por prazer, né? Como Paulo dizia: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo trabalhava na esperança de receber a sua recompensa, porque ele cria que estava agradando a Deus. E nós? E vocês? E eu? Né? Agora vamos lá para o guardar os seus mandamentos. Para mim ele resume os demais, porque são os padrões, os conceitos que Deus estabeleceu para nós. Deus espera obediência nossa. É muito forte essa expectativa de Deus sobre obediência. Jeremias 29:15 diz: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povos ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Outro exemplo é quando a mulher de Potifar cobiçou José, convidando para se deitar com ela. José responde: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Né? José via como uma violência aos mandamentos do Senhor. A obediência é o cerne da questão, é a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. Obedecer os mandamentos de Deus é como José fez: fugir de ferir o coração de Deus. Deus nos determinou limites e Ele está interessado no nosso melhor. Esse é o cuidado de Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado na fé de um Deus que está acima de qualquer suspeita. Como Satanás induziu Eva no jardim? Colocando a incredulidade, né, no coração de Eva. A dúvida de confiar na palavra de Deus é que nos faz tropeçar. Quem determinou para nós limites sabe exatamente por que fez isso. E no final das contas, Ele está interessado no nosso bem, por isso a fé. Né? E nós não precisamos questionar, somente obedecer. Voltando lá em Deuteronômio agora, né, a gente encontra ali: para o seu próprio bem, Deus fez, vou ler de novo aqui, ó: tema o Senhor, né, ande nos seus caminhos, ame e sirva com intensidade, obedeça os seus mandamentos, que hoje dou a você para o seu próprio bem.
Então, Deus, Ele não tem necessidade de nada do que você pode fazer ou da sua capacidade. Ele não precisa de nada. Ele é quem nos dá a vida e tudo mais. Em Atos 17 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, nós é que dependemos dEle, né? Voltando um pouquinho em Deuteronômio 10, mas o 11 agora, se você conseguir abrir a sua Bíblia, diz assim: vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a vocês. Deus tirou o povo de Israel do Egito, não era para sofrer dando voltas no deserto, era para possuir uma terra que mana leite e mel. Né? Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem um projeto de plenitude espiritual para mim e para você. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele está interessado no seu próprio bem. Satanás bombardeou Eva e também fará isso conosco, lançando setas de dúvidas, tentando colocar em xeque o caráter de Deus. Lutero disse: não conheço os caminhos pelo qual ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Quando estamos numa viagem com um guia, mesmo sem conhecer o caminho, nós nos sentimos seguros, porque sabemos que o guia conhece muito bem e vai nos dar todo o suporte para nos trazer conforto, segurança. Mas há momentos, sim, nessa viagem que nós podemos nos sentir perdidas, sozinhas, com medo, né? Esse tempo aqui na Terra é uma viagem. Nós somos humanas, né? Mas o importante é lembrar que nós temos para onde correr. Assim como a criança, num momento de insegurança, medo, corre para os braços do seu pai, nós podemos nos lançar nos braços amorosos do nosso bom Pai. Podemos nos esconder em Deus e encontrar a paz. A Raquel Tavares, uma amiga, escreveu assim: as lágrimas fazem parte do pacote chamado vida e ninguém escapa delas. O que faz a diferença é onde as derramamos. Então, minhas irmãs, corre para os braços do Pai. Nele nós podemos confiar e crer que tudo é para o nosso bem. Além de você externar a Deus o que você precisa dele, lançar nele suas angústias, medos, preocupações, eu gostaria também de te incentivar a abrir o seu coração para ouvir o que ele espera de você. Baseado em Deuteronômio, tema o Senhor, ande nos caminhos, ame e sirva-o com intensidade, obedeça a Deus que quer o seu melhor, o seu bem. E o que mais o Senhor quer de você? Esses princípios, eles são gerais para todas nós, mas ele também tem algo específico a você. Lembra do nosso tema? Única eu sou, né? E precisamos buscar e entender o que Deus quer de mim, de você. Imagina se todos nós, toda a Igreja de Cristo, buscar essa resposta de Deus e fazer aquilo que Ele pede. Imaginem o poder sobrenatural de Deus, o mover dele aqui na terra. Por que nós não temos feito isso? Vamos perguntar para Deus o que Ele requer de nós. O amor desse Deus que quer o seu melhor te dá novas oportunidades hoje. Você tem se rendido a Deus? A que nível? Onde você está hoje naquilo que Ele te chamou ou te pediu para fazer como única? Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou a seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Eu quero orar com vocês. Pai, te agradecemos pelo privilégio de viver uma relação de amor. Os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, Senhor, pois em ti encontramos graça. Nós suplicamos por mais da sua graça sobre cada irmã, para viver em obediência aos seus mandamentos. Oramos pelo sopro de vida do seu Espírito Santo. Oramos por despertamento. Nós queremos corresponder à sua expectativa, Senhor. Suplicamos graça, porque queremos cumprir com prazer o que o Senhor espera, planejou, desenhou para cada uma de nós. Revela o seu único Deus a cada irmã. Alcança cada irmã que está ou estará ouvindo essa mensagem. Toca suas vidas, visita seus lares, restaura seus corações, derrama a tua unção, Deus, e levanta um exército disposto a te obedecer. Nos ajuda a priorizar o Senhor no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no temor ao Senhor, no andar nos seus caminhos, amar e servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Porque mantemos nossa confiança em Ti, soberano Deus, que quer o nosso bem. Manifesta a sua graça sobre cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.